Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. E na nossa aula hoje de Ciências Humanas, nós vamos falar a respeito do continente asiático. Então, nas nossas últimas aulas, nós vimos aí, na primeira aula de Geografia, falando sobre globalização. Nós vimos esse efeito global, onde nós temos as evoluções técnicas, principalmente na área do transporte e na área da comunicação. Então, essas evoluções que têm acontecido no mundo, aliás, desde o surgimento da humanidade, mas têm se intensificado junto ao surgimento aí do sistema capitalista, a partir do século XV e principalmente na atualidade, no século XX e XXI, onde nós temos as transformações de forma mais rápida, mais ágil. Na última aula, nós falamos sobre um outro continente, que é o continente europeu. Então, tratamos a respeito da Europa e um pouco da sua história, da sua formação. Aliás, aqui nós damos uma continuidade, são dois continentes que, na verdade, formam um único bloco continental, que formam juntos, a chamada Eurásia. Então, nós observamos que nos aspectos físicos, eles são muito semelhantes, até por conta da posição geográfica onde eles estão. Tem basicamente ali as mesmas zonas climáticas, tem ali as mesmas formações vegetais, com leves diferenças. Uma das diferenças que a gente pode citar é o clima de monções, presente principalmente no sul da Ásia, onde águas quentes, juntamente com as massas de ar também quentes, vão em direção ao continente e formam ali um clima bastante semelhante em alguns aspectos com o clima do nosso estado de Goiás, dando em alguns momentos esse clima de monções um aspecto, um tempo mais seco, porém quente, e um outro período também quente, porém com muitas chuvas, com chuvas torrenciais. Então esse clima de monções, no sul da Ásia. Porém na Europa, nós temos, por conta das águas do mar Mediterrâneo, uma vegetação também em um clima mediterrâneo. O clima ali, ele recebe águas quentes, do mar Mediterrâneo, e por conta dessas águas quentes também vai ter um clima semelhante ao que nós acabamos de citar nas monções, porém num espaço um pouco mais reduzido, até porque a gente observou que o território europeu ele é bastante recortado, bastante acidentado, então é comum a gente observar ali a presença das penínsulas e também as formações naturais, várias montanhas, cordilheiras aliás, que é uma sequência de montanhas, um conjunto de montanhas separando o território europeu, dividindo e recortando ali o território europeu. Já no continente asiático, então quando a gente está falando aí de Eurásia, na parte asiática, nós observamos também esses acidentes do relevo. Esses acidentes, nós temos ali uma formação, olha só, no continente europeu, no continente africano, se desprendeu dele uma parte que é chamada de Península Indo-Gangetica. Essa península, ela se movimentou em direção ao norte e fundiu-se a placa asiática. Ao se fundir a placa asiática, teve o soerguimento, ou seja, subiu ali aquele território, formando onde é atualmente o ponto mais alto do mundo, que é o Monte Everest. Então, ali na Cordilheira do Himalaia, se você pega a Península Indo-Gangetica, é justamente onde está o território da Índia. Então, aquele território, parecendo mesmo um funil, essa península. O norte da Índia, justamente ali é a presença do Himalaia. Então, a Cordilheira do Himalaia, uma sequência de montanhas. E entre elas, o ponto mais alto, que é o Monte Everest, com mais de 8.000 metros de altitude. Então, o ponto mais alto do mundo, Claro que quando a gente fala de prática esportiva, o alpinismo, o Everest, ele não é o ponto, apesar de ser muito alto, ele não é a montanha mais difícil de ser escalada. Em grau de dificuldade de escalada, ela não é, o mais difícil. Porém, é o ponto mais alto e com isso atrai, inclusive, alguns atletas aí, pelo turismo,
querendo chegar ao ponto mais alto do mundo, tá? Então, bastante movimentado com esse tipo de turismo ali na região asiática. Por conta desse isolamento, então, nós observamos que o continente ali asiático, esses recortes, eles vão proporcionar alguns isolamentos. Então, por exemplo, o povo indiano permaneceu isolado durante muito tempo, porque o contato deles era o contato, olha só, com o Oceano Pacífico, e ao norte, essa cordilheira do Himalaia dificultou a chegada de estrangeiros durante muito tempo, a não ser no período já das grandes navegações. Mas isso fez com que a Índia ela permanecesse isolada e criou uma cultura extremamente diferenciada do restante do mundo. Semelhante a isso acontece com o território da China. O Império Chinês, ele tem ali algumas montanhas, mas ele tem um vão, né, digamos, de entrada numa planície central. Nessa planície, o que é que foi construída? A Muralha da China. Então, nós temos sequências de montanhas, fechando ali o norte da China, e onde teria essa abertura foi construída a Muralha da China, que é uma das obras humanas que podem ser vistas, inclusive, do espaço. Tá certo? E isso, olha só, se a gente pega o território da China, 90% dele é formado por um deserto. E o litoral chinês é onde nós temos 90% da população, ou seja, em 10% do território, 90% da população. E é onde se desenvolveu também as chamadas ZES, Zonas Econômicas Especiais, que é inclusive o que dá a característica, né, capitalista, uma economia de mercado para a China, esse litoral com as zonas econômicas especiais. Esse território chinês, com o seu isolamento, tanto com as cordilheiras como com a muralha da China, mais esse deserto, esse grande espaço de deserto, fez com que a China também tivesse, né, a preservação da sua cultura durante tanto tempo. E, inclusive, uma cultura totalmente diversificada, totalmente diferente, né, do restante do mundo. Nas últimas aulas a gente falava de uma cultura global. Na China, essa cultura global tem dificuldades de entrar, porque é uma preservação da sua tradição, uma preservação maior da sua cultura. E é claro, esses povos, né, tanto chineses, vietnamitas, coreanos, japoneses, eles têm uma formação, uma história em comum na formação do seu povo, tá? Então, algumas semelhanças podem ser encontradas, mas se a gente saiu da China, chega na Coreia, também uma cultura que foi militarizada, onde nós temos as artes marciais fazendo parte dessa cultura, tanto na China quanto na Coreia, Vietnã, como o Japão, as artes marciais sendo valorizadas. Inclusive no Japão, vocês já devem ter visto falar uma série nova que está na Disney, que chama Shogun. Esse Shogun, o que é inclusive o nome de uma das eras, né, do Japão, que é o Shogunato Tokugawa. O que é isso, Shogunato? Justamente é o período feudal japonês. Mas por que lá é chamado de Shogunato e por que Tokugawa? Tokugawa faz referência à família que governava o território japonês, a família de maior influência no território japonês. Lembra que no modelo feudal nós temos um grupo que oferece proteção em troca da produção. Então, quem oferecia produção e permitia que outros, né, os camponeses, habitassem as suas terras, era justamente os shoguns, ou seja, os generais. Então, a partir do desenvolvimento das artes marciais, esses shoguns, esses generais, protegiam os seus camponeses. E é claro, nesses shoguns existiam ali aqueles com um título de samurai, ou seja, os seus guerreiros japoneses, tá, que faziam a proteção desse território. E posterior a esse shogunato, quando o Japão começa a servir de entreposto comercial para os territórios europeus, principalmente com contato com os Estados Unidos e a Inglaterra, o Japão vê ali, né, visualiza uma possibilidade de desenvolvimento, não sendo a partir da guerra. O Japão fez, né, uma guerra sino-japonesa tentando expandir o seu território para a China, para a Coreia, para o território vietnamita, para Laos, mas ele vai perceber que precisava de se desenvolver de uma forma mais pacífica. É aí onde começa a chamada Era Meiji, que seria uma tradução mais literal, a paz brilhante. Ela vai dar início, de fato, após a Segunda Guerra Mundial, onde os japoneses acabam
derrotados pelos Estados Unidos após o lançamento das bombas atômicas no território de Hiroshima e Nagasaki, e nós temos o Japão fazendo acordos econômicos com os Estados Unidos para se reconstruir a partir do Plano Marshall, e nós temos o financiamento, né, dos Estados Unidos à reconstrução do Japão, o Japão se evoluindo economicamente, industrialmente, mas sendo proibido de ter um exército organizado. Então, a partir daí é que a gente vai ver, de fato, uma paz brilhante, a chamada Era Meiji, acontecendo no território japonês, tá? E a gente vai observar justamente esses territórios tão diferentes. Cada território da Ásia, a gente vai encontrar essas diferenças. Inclusive, mais ao norte, né, o maior país do mundo, a Rússia, estando entre esses dois continentes, entre a Ásia e entre a Europa. E a Rússia, né, ali presente, ela vai também ter uma cultura extremamente diversificada, tanto antes da Revolução Bolchevique, como durante esse período bolchevique, durante o período ali da Revolução Russa em 1917, a Revolução Socialista, até mesmo durante o período da União Soviética, nós temos ali uma cultura riquíssima, tá? E uma cultura que explora, inclusive, as culturas de outros vizinhos, tá? Onde ela permitia esse contato e ela permitia essa diversificação cultural. Tá certo? Então, riquíssima culturalmente até hoje o território russo, tá? Tendo até mesmo companhias de balé, danças e música clássica, né? Evoluíram bastante dentro do território russo, sendo também uma das referências desse território, tá? Por essa riqueza, esse contato com outros territórios, certo? Então, nós temos essa diversidade presente dentro do território asiático. Beleza? É o maior continente do mundo em questão de tamanho e tem todo esse isolamento por conta desses recortes, né, encontrados dentro do seu território. É claro que ali também, nessa divisão, a gente vai encontrar a região do Oriente Médio, que é uma região mais habitada por povos árabes, de uma grande presença islâmica, muçulmana. E também, a gente já observou isso na questão da geopolítica, na região do Oriente Médio, é onde nós temos os principais conflitos da atualidade, envolvendo principalmente as rivalidades entre o mundo árabe com os judeus. Atualmente, a guerra ali entre Palestina e Israel, voltando mais uma vez à tona, não é novidade que já aconteceram várias guerras, vários confrontos entre os dois países, desde a criação de Israel após a Segunda Guerra Mundial. Mas continuam ali sem ter uma resolução, sem ter o fim, tá? Então aí nós observamos as principais características do território asiático. Certinho? Nós ficamos por aqui. Tchau para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu!